Então vamos lá, hoje nós vamos comentar a respeito das provas de investigador e escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, especialmente em relação ao tema de direito administrativo. A primeira prova que nós veremos é a prova de escrivão. Mas vamos lá, antes de começarmos aí nossas observações, primeira coisa que eu quero chamar a atenção, a ansiedade, eu tenho percebido, dominou todas as redes sociais, então a gente tem percebido que os alunos ficaram demasiadamente ansiosos com o resultado, com o gabarito dessa prova. Tá? A prova, as duas, na verdade, elas foram provas assim, razoavelmente bem aplicadas. Por que eu falo razoavelmente bem aplicadas? Porque nós tivemos ali alguns detalhes em relação à profundidade do tema. Algumas questões exigiram, na minha percepção, algo um pouquinho além daquilo que a gente está habituado. Tá? Não que tenha havido defeito na prova, não houve defeito algum em nenhuma delas. Mas eu percebo que houve um toque assim de sofisticação em algumas questões. Outras, entretanto, em matérias de legislação penal especial, por exemplo, quando fala de pena de reclusão, pena de detenção, exige decoreba. Isso é muito complicado porque nivela por baixo os candidatos. Mas, de fato, as duas provas não trouxeram de modo algum qualquer defeito em sua estrutura, na estrutura das questões. Não há que se falar em recurso, por exemplo. Eu não vejo essa possibilidade em nenhuma das provas, ao menos nas matérias de direito. Agora, você, candidato, tem que ficar mais tranquilo, não deve ficar tão ansioso assim. Afinal de contas, quando sair o resultado e a nota de corte, tem que olhar para frente e tocar a vida. Falar, olha, consegui passar nessa fase, vou para a próxima etapa, ou não conseguir, vamos para outra etapa, para outro concurso. É dessa maneira que tem que pensar. Porque quem faz concurso leva a vida dessa maneira. É uma vida de insucesso, sim, de frustrações, mas também uma vida de muita alegria, depois que você consegue a sua aprovação, consegue caminhar, tá bom? Beleza, vamos lá, vamos tratar da prova de direito administrativo, olhando a primeira prova, que é a prova de escrivão. Vamos dar uma olhada ali no quadro, para a gente observar qual é a primeira questão que nós temos, a questão de número 61, essa que está aqui. Ela vem e diz, a razoável duração do processo e o emprego de meios que assegurem a celeridade de sua tramitação são assegurados a todos, no âmbito administrativo, e revelam o direito fundamental de que tem por conteúdo os seguintes princípios, 2 pontos. Primeiro, o que chama atenção, eu vou aqui destacar essa expressãozinha aqui, ó, tá? É assegurado a todos. Quando diz que é assegurado a todos, evidentemente que eu encontro o princípio da isonomia. Agora, o princípio da isonomia em direito administrativo também se manifesta por meio da impessoalidade. Quando se diz que todos serão tratados de maneira igual, estou dizendo que a administração deverá atuar de forma impessoal. Então, nessa primeira partezinha aí, eu poderia ter a expressão isonomia e também impessoalidade, o que gera uma certa dúvida em relação à alternativa E, né? Dá uma olhada, a alternativa E que ela fala exatamente da impessoalidade. Então nós temos aí, na primeira parte, logicamente, quando se fala assegurado a todos ali na nossa questão, vamos aqui só tirar a marca, quando fala assegurado a todos, princípio da isonomia, poderia ser princípio da impessoalidade. Agora, duração razoável do processo e celeridade na sua tramitação, evidentemente que buscam de forma direta a realização do princípio da eficiência. Então, o gabarito, como está anotado no quadro, na questão, o gabarito é a letra C. A letra E traz uma certa dúvida, por quê? A indisponibilidade do interesse público também leva à necessidade de eficiência, porque a busca pela eficiência é uma trava que é aplicada à administração em decorrência da indisponibilidade do interesse público. Então, se eu digo que um processo deve ter duração razoável, deve ter celeridade, eu estou exigindo eficiência na administração. E por que eu tenho que ter eficiência? Porque o interesse público é indisponível. Então, a letra E poderia também ser considerada correta se não tivesse, logicamente, a letra C, que traz ali princípios diretamente aplicáveis nessas hipóteses. Então, os alunos têm me perguntado a respeito da possibilidade de recurso. Em tese, seria possível sim. Devo dizer que é um recurso que eu acho que não terá sucesso. Mas seria possível alegando
que a alternativa E também estaria correta sob a ótica da questão, tá bom? Então, mas como eu digo, ressalto desde já, a possibilidade de recurso pode, evidentemente, existir essa possibilidade, mas, na minha percepção, é um recurso infrutífero, é um recurso inglório, tá bom? Vamos à nossa próxima questão. Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu descer aqui no material. Qual é a próxima? A questão de número 62. Essa questão é muito tranquila. A administração pública indireta compreende as seguintes entidades, dotadas de personalidade, de personalidade jurídica própria: autarquias, fundações, empresa pública e sociedade de economia mista. Obviamente que o texto aqui trata da literalidade do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Muito tranquilo, não há qualquer reparo em relação a essa questão. O gabarito aí, de fato, a alternativa A, não há qualquer reparo. Observe que na alternativa B, eu tenho agência executiva. Quais são as agências executivas? São fundações ou autarquias que recebem essa denominação. Fundações de apoio e serviços sociais autônomos não integram a administração pública. Aí, letra C. Autarquias, sim. Fundações, sim. E organizações sociais, não. Organizações sociais são entidades do terceiro setor, não integram a administração. Letra D de dado. Agências reguladoras, que são autarquias em regime especial, estaria correto. Empresa pública, sim. Empresas públicas, sim. Só que empresas policiais, polícia civil e militar, errado. Isso, polícia civil e militar, errado, porque essas são órgãos da administração pública direta. Autarquias e fundações, sim. E organizações sociais, não. Portanto, o gabarito, sem dúvida, alternativa A. Descendo a questão de número 63. Essa questão trata de poderes da administração pública. Também uma questão muito tranquila. Observe a sua redação, olha aí. Os poderes de comando, de fiscalização e de revisão dos atos administrativos, assim como os poderes de delegação e avocação, são expressões do poder hierárquico. Portanto, o poder administrativo que se manifesta aqui é o poder hierárquico, que pressupõe, perceba muito bem aqui, que pressupõe hierarquia ou uma verticalização. Obviamente, poder hierárquico pressupõe hierarquia, professor, é lógico, mas o poder hierárquico pressupõe uma atividade dentro da administração pública verticalizada, ou seja, onde há uma relação permanente de autoridade entre o superior e o subalterno, e ali eu tenho a possibilidade de delegar, a possibilidade de avocar, a fiscalização, a possibilidade de rever. Então, o gabarito aí, poder hierárquico, sem dúvida. Voltemos lá, vamos observar o que nós temos na nossa próxima questão. Vamos lá? Então, próxima questão é a questão de número 64. Questão de número 64. A administração pública, ao constatar que um de seus atos foi praticado com desvio de finalidade, deverá, : Ora, o desvio de finalidade é uma forma de abuso de poder, onde há uma ilegalidade. Evidentemente que no desvio de finalidade há uma ilegalidade. Por quê? Pratica-se o ato com finalidade diversa daquela que está prevista em lei. Então, há afronta à impessoalidade, mas há afronta à legalidade também. Antes de tudo, ofende-se a legalidade, porque a finalidade é diversa daquela que está prevista em lei. Se há desvio de finalidade, ora, a administração deve anular o ato. É convalidável esse defeito? Não, porque os defeitos que recaem sobre a finalidade não são convalidáveis. Então, a administração deverá anular o ato administrativo. Vamos dar uma olhada lá qual foi, de fato, o gabarito na nossa questão. Veja lá. Então, nós temos ali: deverá provocar o Poder Judiciário? Errado, porque a administração tem poder de autotutela. Letra B. Provocar o Tribunal de Contas? Também errado, pelo mesmo motivo. Convalidar mediante provocação? Errado, a administração pública não pode convalidar, porque o defeito está na finalidade, e em relação à finalidade, não se admite convalidação. Declará-lo nulo de ofício? Sim, é declarar a nulidade do ato
independentemente de provocação neste caso. Revogar é errado, se tem defeito, se o ato é ilegal por haver desvio de finalidade, não há que se falar em revogação. Revogação é por juízo de oportunidade e conveniência, né? Agora vamos à próxima questão, a questão de número 65. Empregado de empresa de ônibus, prestadora de serviço público de transporte de passageiros em município, ao dirigir o veículo da empresa delegatária, colidiu com um veículo particular estacionado, causando prejuízo. Nessa hipótese, a responsabilidade civil pelo ressarcimento do dano suportado pelo particular, proprietário do veículo, caberá a quem? 2 pontos. Logicamente que aqui nós estamos diante de uma das hipóteses de responsabilidade civil que nós encontramos na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, onde diz ali, em síntese, breve síntese, que a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, e nesse caso é de direito privado, prestadora de serviço público, nesse caso é delegatária de serviço público, será responsabilizada objetivamente pelos danos causados a terceiros. Então, nesse caso, a responsabilidade é de quem? É da empresa contratada, ou seja, da concessionária de serviço público, responsabilidade objetiva nos moldes do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Vejamos lá o que nós temos, então, nas alternativas. Quando se fala de responsabilidade subjetiva, está errado aqui, subjetivo errado, letra B errado também. Letra C, objetiva? Do motorista, não. Objetiva da empresa. Subjetiva da empresa? Errado. Objetiva da empresa prestadora de serviço. Esse é o gabarito. A letra E, portanto, não há qualquer reparo em relação ao gabarito apresentado. Agora vamos à nossa última questão, em relação ao controle externo da administração pública. Sobre o controle externo, é correto afirmar que, 2 pontos. Lembrando que a Constituição Federal trata desse controle lá no seu artigo 71, 72 da Constituição Federal, que é o controle desempenhado pelo Congresso Nacional, por meio do Tribunal de Contas. Então, o Congresso fiscaliza as contas da administração com o auxílio do Tribunal de Contas. E é isso que nós encontramos. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso material, então. Veja a questão. Sobre o controle externo da administração, é correto afirmar que não alcança os atos vinculados? Errado. Todos os atos, sejam eles discricionários ou vinculados, estão sujeitos a controle. Letra C. Inclui-se na competência do Tribunal de Contas com auxílio... vou retomar a letra B, tá? Inclui-se na competência do Poder Judiciário com auxílio dos tribunais administrativos? Errado. O Tribunal Judiciário, o Poder Judiciário, atua independentemente de ser auxiliado pelos tribunais administrativos. Letra C, não alcança os atos discricionários? Errado, como eu disse na justificativa da letra A, alcança tanto os vinculados quanto os discricionários. Letra D, inclui-se na competência do Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. Exatamente isso. A gente percebe que haverá competência do Congresso Nacional, órgão do Legislativo, que irá controlar as atividades da administração pública ou do chefe do Executivo com auxílio do Tribunal de Contas. Então, o gabarito é a letra D de dado dessa nossa questão a respeito de controle. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, olhar o texto. Vamos dar uma olhada novamente. Só quero ver se tem outra questão aqui. Aqui eu não tenho. Questão 66, né? Vamos dar uma olhada aqui em cima, só para a gente fechar. Tá, não tem outra questão de direito administrativo. São questões aí relativamente tranquilas. Agora, eu percebo uma ansiedade muito grande dos candidatos em relação às questões, à prova apresentada. Agora, tem que tomar cuidado, tem que ter cautela. A preparação, como eu digo, ela tem que se dar de maneira muito criteriosa. Então, você que chegou aí a 70 pontos, a 68 pontos, não adianta, precisa rever algum ponto, rever algum aspecto na sua preparação, só para ajustar, só para alinhar, para ter uma desenvoltura um pouco maior nas provas, tá? Falta pouco espaço ali a ser explorado. Na verdade, você está no limite, então um pouco mais de dedicação no estudo, um pouco mais de ajuste no estudo, irá ajudar bastante. Então, o que eu percebo é muitos candidatos
obtiveram uma nota alta, só que não conseguiram preencher o requisito de 50% de ponto em cada uma das matérias, cada um dos tópicos. E isso é um problema, porque não basta ir bem na prova toda, tem que conseguir a média ali dentro dos tópicos, senão será desclassificado, tá? Então, muito importante que você ajuste o teu estudo e trabalhe, sim, com bastante dedicação. Eu sei que você tem, mas trabalhe com muita dedicação, que eu tenho certeza que você alcançará aí o seu objetivo, tá bom? Legal? Valeu, um abraço.